Olá, família operandi, tudo bem? Se você é fã de True Crime, gosta de saber de serial killer e gosta da série Mindhunter, você precisa assistir esse vídeo. E aí, família, tudo bem? Hoje eu resolvi trazer para vocês um SK, e quando eu falar para vocês SK, eu vou estar me referindo a serial killer que é conhecido como o assassino da luxúria. Ele apareceu na série Mindhunter numa cena icônica em que os agentes do FBI levam um sapato para ele e ele faz alguma coisa com esse sapato, e se você já assistiu, você sabe do que eu tô falando. Hoje é sobre ele que eu vou falar, então fica aí comigo. Jeremy Brudos, ou Jerry Brudos, nasceu em 1939 em Webster, na Dakota do Sul, Estados Unidos. Eu acho que os problemas já começaram quando o Jerry nasceu. Quando ele veio ao mundo, a mãe dele já tinha 2 filhos e ela estava crente e hiper esperançosa de ser uma menina dessa vez. Mas quem nasceu foi o Jerry e desde esse momento ele já sentiu a hostilidade da sua mãe. Curiosamente, o Jerry ele já apresentava um interesse incomum por sapatos femininos. Na verdade, isso aconteceu quando ele tinha 5 anos de idade, que começou a usar os sapatos da sua mãe. Já no começo da sua vida escolar, ele passou a furtar os sapatos de suas professoras, o que já mostrava o seu total descontrole por essa obsessão com o sapato feminino. Sua ficha criminal nasceu quando ele era adolescente. Ele sufocava as mulheres com quem ele saía, deixava elas inconscientes e depois saía com os sapatos delas. Mas o negócio ficou feio de vez mesmo quando, no auge dos seus 17 anos, o Jerry cavou um buraco, colocou jovens nesse buraco e fez delas escravas sexuais. Esse buraco foi descoberto e ele foi encaminhado para um hospital psiquiátrico. Ele ficou nesse instituto psiquiátrico que se localizava em Oregon por aproximadamente 9 meses. E foi lá que ele realmente descobriu os seus fetiches e fantasias sexuais e que tudo dava origem ao seu ódio pela sua mãe. Nesse local que o Jerry ficou internado por 9 meses, ele foi diagnosticado com esquizofrenia e misoginia extrema. Para quem não sabe, misoginia é a aversão ou repúdio à figura feminina ou atos femininos. Acreditem ou não, Brudos conseguiu dominar a sua obsessão, se formou no ensino médio e depois virou técnico em eletrônica. No ano de 1961, o Jerry se casou com uma menina de 17 anos e teve 2 filhos com ela. Sendo assim, ele estabeleceu moradia num subúrbio de Salem, que ficava em Oregon. Bom, o Jerry ele começou a colocar os seus fetiches para fora, né? E ele pedia à esposa que fizesse tarefas domésticas nua e que só usasse um salto alto. Porém, a sua esposa não conseguia, de fato, satisfazer todo aquele desejo e fetiche doentio que ele tinha. E foi quando ele começou a caçar as suas vítimas. Ele deixava elas inconscientes e depois saía com os sapatos delas novamente e também com as roupas íntimas para ficar revivendo a sua fantasia. Bom, agora a gente vai para o modus operandi do Brudos. Para quem não sabe, modus operandi é como se fosse um conjunto de elementos que o assassino, o serial killer, usa para conseguir concretizar o seu objetivo, os seus crimes, as suas fantasias, enfim. O Brutus, ele sequestrava as jovens em locais públicos mesmo e levava elas para casa.
Depois, ele matava elas, geralmente por asfixia, e o Brutus era necrófilo, ou seja, após isso ele praticava atos de necrofilia com essas jovens. Como cereja do bolo, após tudo isso, ele vestia as roupas das vítimas e, em especial, colocava um salto alto e realizava atos sexuais nele mesmo com as roupas e o sapato que ele estava vestindo. O Brutus, ele era um serial killer que eu considero da classificação desorganizado, e ele levava também troféus das vítimas. Não é todo serial killer que mantém alguma coisa da vítima com eles, mas o Brutus sim, e podemos dizer que eram souvenirs bem bizarros. Ele tinha o hábito de amputar os seios das suas vítimas e guardar com ele, e inclusive da sua primeira vítima, ele arrancou o pé esquerdo e guardou para ele para ficar usando de molde. Depois que o Brutus conseguia satisfazer todas as obsessões doentias dele, ele se desfazia do corpo dessas vítimas num lago próximo da casa dele, e ele amarrava peças mecânicas nesses corpos para eles poderem afundar. Entre os anos de 1968 e 1969, o Brutus ele fez 4 vítimas que ele mesmo confessou. Antes de chegarem ao Brutus, a polícia obviamente fez uma investigação dos desaparecimentos, e eles conseguiram, a princípio, chegar à conclusão de que as vítimas eram todas brancas e todas elas eram sequestradas na segunda metade de cada mês. O que realmente foi o start para a polícia começar a ter provas concretas para procurar o suposto assassino foi que um pescador, um dia pescando, em sua rede voltou restos mortais de alguma das vítimas, e esse foi o início das investigações que direcionaram para o Brutus. A polícia então começou a conseguir encontrar os restos mortais dessas vítimas, e eles acharam uma coisa em comum em todos os corpos. O que eles tinham em comum, esses corpos, eram a corda, o nó de nylon que o corpo tinha amarrado a essas peças mecânicas. A polícia então resolveu fazer inúmeras entrevistas com várias estudantes universitárias da faculdade de Oregon, e algumas delas relataram à polícia que elas recebiam um estranho telefonema de um homem que se dizia veterano da Guerra do Vietnã. Então a polícia teve uma estratégia. A polícia pediu para essas universitárias avisarem eles caso esse homem entrasse em contato de novo, e o combinado seria que nessa ligação elas iriam marcar um encontro com esse suposto homem no quarto da universidade, porém quem apareceria lá em vez da menina seria a polícia. De fato, um homem ligou para uma das universitárias e ela fez o acordado com a polícia, marcou um encontro no dormitório dela, e quem apareceu foi o Brutus, mas em vez de uma universitária, o Brutus encontrou foi a polícia. A polícia apenas de início interrogou ele como um suspeito, porém, uma das vítimas que ele tentou sequestrar uma vez identificou ele, e foi aí que a polícia conseguiu obter um mandado de busca e apreensão na casa do Brutus. E bingo para a polícia, porque chegando na casa do Brutus, eles encontraram a corda de nylon que todos os restos mortais que eles encontraram tinham, e também a foto das vítimas. Aí o Brutus não tinha mais nenhuma saída, acabou confessando tudo e explicando todo o modus operandi dele, e ele ficou conhecido pelo assassino da luxúria, que foi condenado pelos 4 assassinatos e passou o resto da vida dele na prisão. Já preso, ele colecionava catálogos de sapato. Em 2006, com 67 anos, Brutus morreu através de um câncer no fígado. Brutus ficou conhecidíssimo, porque ele
como também outros serial killers famosos que eu vou trazer para vocês, colaboraram muito com os 2 agentes do FBI que iniciaram o estudo de criminal profile, né, nos Estados Unidos e depois no mundo, e através de interrogatórios ele ajudava os agentes a entender como uma mente de um psicopata, um serial killer, funcionava, tanto na caça como na escolha da vítima. Enfim, ele acabou sendo um colaborador das investigações em psicopatas e assassinos em série. E é isso, família. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho do Jerry Brudos. E é muito, muito bizarro a parte, né, que os agentes entrevistam ele, como ele conversa com os agentes como se ele fosse amigo, sabe? É bizarro. Confiram a série porque é muito boa. Se você ficou comigo até o fim, meu imenso obrigado. Não se esqueça daquele joinha, por favor. E também, para dar um upgrade, compartilha com todo mundo. E se você é fã do assunto de true crime, de crimes reais, de serial killer, de terror, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um enorme obrigado, um grande beijo e se cuidem!